intensidade da corrente elétrica, ampere, e resistência elétrica, ohm. Analise a representação para responder a questão. Pessoal, se você analisar a imagem, estamos analisando a questão que a resistência lá em cima está tentando impedir a passagem da corrente elétrica, ou seja, está dificultando a causa aí que é a voltagem, né? Consequentemente vai ter a corrente tentando passar, que é a amperagem, e aí está demonstrando, pessoal, que o aluno observando essa charge, ele consegue entender que aí a causa, que é a voltagem, consequência, amperagem, sempre haverá uma resistência, nesse caso, elétrica, para essa passagem, tá certo? Vamos ver aqui a pergunta. Tendo em vista as grandezas elétricas da física, a interpretação adequada para a charge é a seguinte. Olha, pessoal, vamos analisar aqui a primeira lei de Ohm. U que ri, sendo que U é a voltagem, a DDP, R a resistência e a corrente elétrica. É possível que o aluno que está fazendo a questão, ele tenha o conhecimento que resistência sendo constante, tá? DDP e corrente são diretamente proporcionais. Então, para que você queira dobrar a DDP, se você quiser dobrar DDP, consequentemente, a corrente deverá dobrar. Se você quer diminuir a DDP pela metade, consequentemente, você terá que a corrente vai diminuir pela metade. Então, a primeira lei de Ohm apresenta que resistência constante, DDP e corrente elétrica são diretamente proporcionais para manter constante essa resistência. Então, o aluno já tendo a noção de primeira lei de Ohm, ele já consegue marcar a alternativa correta, tá certo? Lembrando que essa questão envolve resistência, que é uma oposição à corrente elétrica, DDP é a causa para existir corrente elétrica e, consequentemente, nós temos corrente. Sem DDP não tem corrente elétrica, mas não é fácil para passar corrente. Deverá ter sempre uma resistência elétrica, tá certo? Vamos agora para a alternativa correta. Letra A. A corrente elétrica flui livremente no interior de um condutor ohmico quando submetida a uma diferença de potencial? Não. Não. Observe que não pode fluir livremente. Até a própria charge mostra essa situação, tá certo? Tem a resistência para impedir a corrente elétrica. B. A resistência elétrica opõe-se à passagem da corrente elétrica quando submetida a uma diferença de potencial. Sim, letra B. Sim, resistência se opõe à passagem da corrente elétrica. Está certa a alternativa B. Vamos ver a C. Ah, professor, por que está errado nas outras alternativas? Ah, diga aí, vamos ver. As grandezas físicas, diferença de potencial, potência e corrente elétrica não se relacionam entre si. Não, não tem nada a ver, não se relacionam. Sim, nós temos unidades que, fórmulas aí da física, por exemplo, π, que é a relação entre corrente, DDP, e potência elétrica. D. O amperímetro pode ser substituído à imagem do Ohm para determinar a resistência do ponto entre amperímetro, amperagem e resistência Ohm? Não. O amperímetro ele é apenas para medir corrente elétrica, não para determinar a resistência, porque quem determina a resistência é um ohmímetro, tá certo? E as grandezas físicas representadas estabelece a segunda lei de Ohm, não é a segunda lei de Ohm, é a primeira lei de Ohm. E outra,
A primeira lei de Ohm mantendo a resistência constante. Então, alternativa certa, letra B. Aquele abraço.